meio de contratos, o contrato é um ponto muito importante, certo? E aí, Igor, eu queria que você trouxesse, como você tem uma experiência muito larga nessa questão de contratos, de como que você, quais cuidados você precisa tomar, até por você ser um dos diretores do Grupo K, você consegue passar um pouco mais para quem está nos ouvindo, quais os cuidados você pode tomar no fechamento de alguns contratos? Que cuidado você sugeriria para quem está nos ouvindo? Essa é uma dinâmica, André, muito particular para o ramo de serviço. Até porque comércio é muito mais expor seu produto e ter ali aquela venda direta com a pessoa física, com o consumidor final, ou ter o seu produto e aquela venda, como é que eu posso dizer, atacado para outra pessoa jurídica, para algum revendedor. Mas quando eu trato da área de serviço, muitas vezes tem relações que não existe a figura do contrato. Como é que eu posso dizer? A materialidade do contrato em si é muito mais um processo, como os mais antigos diriam, amarrado no fio do bigode. Mas é muito importante que se busque, dentro de um cenário profissional, ter sempre essa dinâmica amarrada via contrato. Dá mais segurança, né? Sim, com certeza. Para todas as partes. Sim, tanto para quem está contratando quanto para quem está sendo contratado. Um ponto importante que a gente precisa destacar, e aí não é somente levando em consideração a AK Serviços, mas sim toda a classe contábil. Contratos, seja eles o contrato de abertura de empresa ou o contrato de prestação de serviço que vai ser amarrado com os seus fornecedores ou com os seus clientes, não é uma prerrogativa de contador. É uma prerrogativa do profissional da área da advocacia, da área do direito. E o que eu vou trazer aqui de pontos importantes na minha ótica é o que a gente tem de vivência nesses 17 anos de cá, no meu caso específico, desses 10 anos de mercado. É muito de pontos que não devem, em hipótese nenhuma, passar desapercebido ou deixarem de ser analisados nessa relação comercial, porque toda relação comercial bem sucedida, ela começa a partir de um bom contrato. Se existe um contrato muito bem elaborado, muito bem amarrado, dificilmente essa relação vai ter algum tipo de atrito ou algum tipo de transtorno. Inclusive, uma frase que eu ouvi do nosso diretor Isami, semana que um bom contrato tira da zona de conforto. Então, se você tem um contrato muito bem amarrado, estruturado, tira tanto quem está sendo contratado como quem contrata da zona de conforto. E a tendência é que esse contrato seja duradouro e muito sólido para ambas as partes, né? Eu achei essa frase dele essa semana, um bate-papo que a gente teve aqui na nossa operação, muito interessante. Eu me lembrei desse episódio. Massa. Sobre os pontos importantes. Primeiro ponto, a vigência do contrato, quando começa e quando finaliza a sua prestação de serviço. O objeto do contrato, o que você está sendo, no caso aqui eu estou falando para o cliente, para o prestador de serviço. Para que você está sendo contratado e qual é a sua entrega que vai estar lá prevista no contrato. O que é que você precisa entregar para cumprir aquele contrato? Isso precisa ficar muito claro entre quem está contratando e quem está sendo contratado. É algo que a gente busca deixar muito claro, por exemplo, com os nossos clientes. Aqui na K a gente tem um contrato que foi elaborado pelo jurídico, a gente deu algumas pinceladas, trazendo a nossa cara do que a gente vai entregar para o cliente, mas no nosso contrato está sempre listado lá tudo que a gente entrega, qual é a nossa obrigação, para que o cliente está nos contratando e tudo aquilo que foge do contrato, por consequência, gera novos negócios. Não que a gente não atenda, mas é preciso ter clareza nessa relação com o cliente, o que é que ele me contratou, o que é que eu preciso entregar. E tudo aquilo que foge dessa dinâmica, a gente encara aqui como uma nova oportunidade. E oportunidades são sempre bem-vindas. E também uma coisa muito importante do contrato é que muitas vezes o contrato gera novos negócios, porque é preciso ter uma delimitação. Todo serviço tem, eu vou até aqui contigo, perfeito, nosso acordo, certo? E também é muito importante, por exemplo, na nossa área, existem serviços da nossa área que se você coloca no contrato o seu serviço, às vezes o cliente nem vai demandar aquilo, então o cliente está pagando por algo que ele nem demandou. Então é muito mais justo que o cliente pague quando ele realmente necessita de algum serviço. Então tem serviço, na área contábil tem muito isso, que você só paga quando realmente precisa, para você não ter um desembolso sem estar utilizando o serviço de fato. Perfeito, essa sua pontuação, André, foi perfeita. É muito do que a gente preza na nossa dinâmica com os nossos clientes. A nossa relação sempre tem que ser de ganha-ganha. A K ganha, o cliente ganha, todo mundo fica feliz nesse processo. É muito ruim quando se constrói uma relação na base da exploração,
onde eu vou ganhar mais do que o meu cliente, ou até mesmo onde o cliente vai ter um favorecimento em comparação a cá. Então é muito importante que esse contrato seja sempre firmado numa dinâmica de ganha-ganha. Todos saem ganhando nessa relação comercial. Eu falei do objeto do contrato, do prazo do contrato, dos valores acordados, isso é um ponto muito importante, por qual montante eu estou sendo contratado para executar esse serviço, e aí entra um processo de assessoria, de entender se sua precificação faz sentido aquilo que você vai entregar. Outro ponto importante que está vinculado à vigência é como funcionará esse processo de rescisão de contrato, existe alguma multa, algum aviso, porque de repente para o seu cliente não faz mais sentido aquele projeto, aquela contratação, ou aquele projeto tem um prazo específico de conclusão. Então, esses são pontos básicos que a gente entende que precisam ser analisados nessa relação, como é que eu posso dizer, comercial, que você, empreendedor, você, profissional liberal, que saiu de uma relação CLT e agora está tendo que se inserir no mercado da relação PJ-PJ ou B2B, você precisa ficar atento para que você tenha um livre trânsito no mercado. É muito importante que você construa o seu network a partir dessa dinâmica de livre trânsito. Um ponto muito importante que você citou sobre precificação é que gatilhos sobre como esse pagamento, esse preço cobrado pelo seu serviço vai ser modificado a decorrer de aumento, por exemplo, da demanda. Então é importante que você, quando fechar o seu contrato, também analise quais os gatilhos de variação, de aumento do meu preço, do meu valor de serviço que vai estar vinculado no contrato. É muito importante que se lembre disso, porque isso pode deixar o contrato deixar de ser viável para você ou até para o seu contratante. Outro ponto, e aí a gente já falou aqui do contrato, que seria um pontapé inicial para essa dinâmica. Outro ponto importante seria a questão, como é que eu posso dizer, operacional da dinâmica financeira da empresa. Por quê? E são processos que podem rodar e devem rodar em paralelo. Não necessariamente é uma sequência que deve ser seguida. Mas ao mesmo tempo que você está amarrando o seu contrato com o seu cliente, é muito importante que você já busque realizar a abertura da conta bancária da pessoa jurídica. É muito importante que toda empresa tenha uma conta bancária específica para movimentar os valores da empresa. Aqui eu já entro numa parte mais técnica, onde eu vou trazer o princípio da entidade. É um princípio contábil, onde a figura dos sócios não se confundem com a figura da empresa. Então, respeitar o princípio da entidade é o quê? As minhas despesas pessoais serão abordadas e transitadas através da minha conta pessoal. As despesas e receitas da minha empresa serão transitadas e abordadas a partir da minha conta pessoa jurídica. Esse é um ponto, em uma ótica geral, muito simples, sim, mas que faz toda a diferença, e a gente vai construir esse raciocínio com vocês nos próximos esse e os próximos 2 episódios, esses 3 episódios que estão sendo construídos. A gente vai construir essa dinâmica no sentido de que você possa entender como é importante essa segregação de gestão financeira, de controle de contas bancárias. Maravilha? Então, até o próximo. Grande abraço. Valeu.